Vamos à notícia agora no fim da tarde, começo da noite, esperada, né? Mas a gente precisa tratar dela pelo impacto que ela tem na vida de cada um de nós. O Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros da economia brasileira, deixando ela agora em 14,25%, é o maior patamar desde 2016. No comunicado no qual justifica essa medida, o Banco Central antevê novas altas nos juros das próximas reuniões, ainda que não na mesma proporção. Nossa repórter Luciana Amaral com os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Luciana, boa noite. Oi, William, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Essa decisão de hoje foi tomada de forma unânime pelo Copom. É, portanto, então, a quinta reunião seguida de aperto monetário e com a segunda vez com Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Como você bem disse, William, essa decisão já era esperada pelo mercado, vai de acordo com o que estava já indicado pelo Copom no último encontro de dezembro do ano passado. E aqui, embora aliados do presidente Lula considerem a alta como uma espécie de herança da política monetária de Roberto Campos Neto, aliados governistas aqui no Congresso Nacional defendem ser preciso repensar essa trajetória de alta. De todo modo, a perspectiva é de que haja um reajuste, sim, só que de menor magnitude nas próximas reuniões do Copom. Tudo depende de como ficam os cenários da economia, do mercado de trabalho. A gente tem que lembrar que se vive muitos cenários de incertezas domésticas e também lá fora. Aqui no Brasil, por exemplo, o compromisso fiscal do governo federal, lá fora, as tarifas comerciais que estão sendo impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A projeção do Copom para o IPCA acumulado em 2025, vale a gente dizer aqui, teve uma redução bem sutil de 5,2% para 5,1%. Já a projeção para a inflação acumulada em 12 meses até o fim do terceiro trimestre de 2026, que é o horizonte relevante da política monetária, passou de 4% para 3,9%. E aqui, só para finalizar, eu destaquei um trecho do comunicado de hoje do Copom, que diz o seguinte: o cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista. Isso, então, são as palavras do Copom no comunicado de hoje. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Nós tivemos também hoje a super quarta-feira, a decisão lá nos Estados Unidos, tomada pelo Fed, pelo Federal Reserve. Os juros americanos ficaram no intervalo que estavam, 4,25% a 4,5%. Thaís, você preparou o material para nós, contigo. Rapidamente, William, uma mudança importante que veio do comunicado do Fed foi um ajuste nas previsões, tanto para a inflação quanto para crescimento nos Estados Unidos, um posicionamento do presidente do Fed dizendo que sim, a política tarifária de Trump vai impactar a inflação, só não se sabe ainda o quanto, mas está aí o resultado, um crescimento menor para o PIB americano, tanto em 2025 quanto em 2026, este ano de 2,1% para 1,7%, ano que vem de 2% para 1,8%, e uma inflação maior, 2,5% para 2,7%, a meta lá gira em torno de 2%, não é uma meta fixa como a nossa aqui, e para o ano que vem uma inflação também ligeiramente maior, de 2,1% para 2,2%. A leitura do mercado foi de que entende que o Banco Central considera o efeito inflacionário da política de Trump, mas que pode ser uma inflação transitória, que, portanto, abre espaço para uma retomada das reduções dos juros nos Estados Unidos ao longo do ano, pelo menos 2 reduções ao longo do ano, o que ajuda também o nosso Banco Central aqui, né? Se o Banco Central de lá conseguir baixar os juros, a pressão sobre a política monetária do mundo inteiro melhora, inclusive no Brasil. A gente volta para isso ainda por causa dos frequentes comentários sobre estagflação nos Estados Unidos. Vamos dar uma espiadinha nisso um pouquinho mais adiante na nossa conversa. Evidentemente que o papo começa, Daniel Rittner, por Brasília, pelo governo Lula III. As declarações do ministro da Fazenda dizendo essa subida de juros, isso aí é o guidance da
administração anterior? Foram buscar lá atrás o que está acontecendo agora? Então, William, o que acontece é o seguinte, todo mundo já sabia que ia vir 2 aumentos, como vieram 2 aumentos na Selic de 1 ponto percentual cada um. O que vem de agora em diante é, de certa forma, uma dúvida. E é preciso lembrar que o Gabriel Galípolo, ainda antes de assumir a presidência do Banco Central, na tentativa de mostrar ao mercado que ele ia ser independente de Lula, independência, aliás, que está garantida por lei, não é a favor do governo, Gabriel Galípolo disse várias vezes mais ou menos a seguinte frase, que o aperto monetário se dará no patamar necessário, pelo tempo necessário, e o meu friso é no tempo necessário. Vai vir, e acho que as palavras de Fernando Haddad já insinuam isso, uma pressão do governo sobre o Banco Central para que esses juros mais altos não fiquem o mínimo de tempo possível no que o Banco Central considera patamar necessário. Porque isso vai acabar quando? Ainda tem mais um aumentinho para vir, talvez que some 1 ponto em diferentes aumentos, em diferentes subidas, mas ali vai ter que ter um momento de parar e de começar uma trajetória de queda. E o sinal que o governo está dando com o expansionismo parafiscal é o contrário disso. Então, ao mesmo tempo que o governo joga mais expansionismo, joga o parafiscal ali e prejudica o trabalho do Banco Central para baixar juro, vem uma pressão política. Então, agora é que a gente tem que prestar atenção de fato se o Banco Central vai se sentir confortável ou se vai se sentir acuado com a pressão do governo. Qual vai ser o tamanho dessa pressão política, Caio? William, eu penso que o Palácio do Planalto, o presidente Lula, ele está tentando aprender, não sei se vai conseguir ter um efeito prático, a lidar com a política eleitoral, com o projeto de reeleição, com 2026, apesar do Banco Central, independentemente do que o Banco Central vier a fazer ou não. Qualquer ajuste na taxa de juros, qualquer tipo de medida no patamar, se vai aumentar para 15, para 14,75, o Palácio do Planalto, com a mudança do Roberto Campos Neto para o Gabriel Galípolo, vai na prática tentar ignorar tudo que foi feito ali e seguir a sua toada, independentemente dos comunicados e do que o Banco Central recomendar, né? E impor como taxa de juros. Essa pressão política, para te responder, então esse é um caminho, né, que eu noto que eles vão adotar. Eles vão tocar a vida, mirando outubro de 2026. Então, tem 19 meses aí, que é quando essas taxas de juros, na prática, vão começar a fazer efeito, né, pelo menos a de hoje. A pressão política, ela é muito mais discreta, muito mais sutil, muito mais amena, incomparável com o que aconteceu com o Roberto Campos Neto. Porque eu penso também, eu noto que o Galípolo, ele tem uma preocupação maior até com a biografia dele, do que em salvar ali plenamente o governo Lula e o projeto de reeleição. Então, mas seguindo a linha do teu raciocínio e passando a palavra para você, Thaís, o que o Caio diz é o seguinte, o governo vai fazer como se não tivesse acontecendo nada a ver com ele. O que até aqui foi feito e que o comunicado do Banco Central afirma que é a causa dos juros altos, o governo não reconhece como sendo dele. Em outras palavras, vai tentar... Não importa o que faça o Banco Central, a tocar na mesma toada? Vai, né, William? Hoje o presidente Lula disse, olha, o mercado está dizendo que a economia vai crescer menos de 2,5%, a economia vai crescer mais de 3%. Então, a gente sabe que essa é a agenda dele. Tem um silêncio quicando na praça, que é o silêncio da Gleisi Hoffmann, que sempre foi absolutamente certeira. Assim, saía a decisão do Copom, pá, já estava ela nas redes sociais. Acho que já estava pronto antes. Ali. Era a ata paralela do Banco Central. Pronto, comunicado paralelo, né? Comunicado paralelo do Banco Central. Eu até fui dar uma checada aqui mais cedo, já tinha visto nada até agora, né? Então, assim, e a última vez que ela se posicionou, na última decisão do Banco Central em janeiro, ela quase que desqualificou o Galípolo, dizendo, olha, ele não tomou essa decisão foi outra, ele foi empurrado, ele foi obrigado, ele não tem... Bom, quem disse isso foi o Haddad. Autonomia. O Haddad falou a mesma coisa. Então, a minha percepção é o seguinte, William, a independência do Banco Central, ela traz uma âncora ou uma estabilidade assim, para a condução da política econômica, que sem ela, certamente o dólar estaria acima de R$6. Quer dizer, pegou a independência do Banco Central. E quando o Caio fala
que o Gabriel Galípolo tem uma preocupação com a biografia dele. Depois do que aconteceu com Alexandre Tombini na presidência do BCE durante o governo Dilma Rousseff, que inclusive fez o Brasil tomar a decisão, acabou criando uma condição de, olha, o Brasil precisa ter um BCE independente, ficou óbvio que essa preocupação da biografia está muito ligada à credibilidade do Banco Central. Portanto, se você leva o Banco Central a perder a credibilidade, você também vai perder a sua credibilidade, né? Então faz sentido essa manutenção. Agora, só para fechar, do ponto de vista da decisão do BCE, ele não tinha outra opção. Nós estamos num mar de incertezas. Hoje eu ouvi muita coisa chamando a decisão de consistente, de equilibrada. É a primeira vez que a gestão totalmente de Galípolo estabelece o próximo passo da estratégia da política monetária, mas o jogo está só começando. Mas William... Desculpa, prossiga, Daniel. Vai em frente. Não, eu estava pegando aqui os últimos ciclos de alta mais acentuada da Selic, por pura curiosidade. Então, em 2015, por exemplo, a Selic chegou a 14,25. E aí, o que aconteceu em seguida? O país enfrentou uma crise econômica e o Banco Central, logo depois, pôde cortar também muito aceleradamente, entrar num ciclo muito forte de queda da Selic. A mesma coisa começou a acontecer quando a gente tocou em 13,75 no final do governo Bolsonaro, passou um tempinho, no início do governo Lula, começou a baixar aceleradamente. Agora, o que a gente acontece? A Selic ainda não parou de subir, mas vai parar muito proximamente de subir. E a gente não visualiza ainda quando começa esse ciclo de baixa. Pelo contrário, eu já recebi relatórios aqui desde essa semana com a proposta de isenção do imposto de renda. MCM Consultores, por exemplo, diz categoricamente o seguinte: não existe mais espaço para queda da Selic em 2026, porque o dinheiro que vai ser liberado para consumo das famílias com a isenção do imposto de renda, 50 bilhões de reais, joga quase meio ponto adicional de inflação e impede o Banco Central de baixar a taxa de juros. Então, acho que é por isso que vem pressão. William, esse ponto do Daniel é super importante, porque esse cabo de guerra entre a política fiscal e a política monetária é a marca do governo Lula. E agora, esse cabo de guerra se distende um pouco porque o governo não vai mais fazer política fiscal, vai fazer política parafiscal, que é o que o presidente Lula está falando. Né? Adotando todas essas medidas, arrumando um dinheirinho para cá, outro lá. E a partir de janeiro de 2026, quando o Banco Central poderia começar a colher o fruto do efeito defasado, desde o início desse ciclo de aperto de juros, que começou em agosto do ano passado. Então, assim, no começo de 2026, o presidente Lula fica dizendo a colheita, seria a colheita do Banco Central, da estratégia que ele adotou, e finalmente entregar uma redução da trajetória da inflação. Isso não vai acontecer mais com o dinheiro do imposto de renda. Tem uma coisa que o Daniel e você ressaltaram, que está no texto do que o Banco Central publicou hoje, que é em torno da palavra credibilidade. Se eu faço a leitura correta de como que o Banco Central justifica o que está fazendo do aumento de juros, é porque ele sinaliza que o agente econômico não vê credibilidade na política fiscal. Vem daí a crítica do Banco Central em relação a receio de sustentabilidade da dívida pública e, particularmente, o receio da capacidade do governo de equilibrar as contas. Agora, esta é uma decisão política. Pelo que você está dizendo, Caio, o governo está se lixando se o agente econômico lhe atribui ou não credibilidade na política fiscal, porque ele supõe que medidas políticas, como, por exemplo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, facilidade de acesso de crédito, o tipo de mudança de regra do saque do FGTS, que acrescentam esses pontos percentuais ao PIB, portanto também à inflação, se sobrepõem à questão da credibilidade entre o agente econômico? É esse o cálculo político? William, todo o cálculo político do governo agora leva em conta 19 meses, né? Que é outubro de 26. Então o governo tem ou ele mantém uma linha que foi adotada em todas as eleições deste século e que o PT só perdeu uma, em 2018, de um expansionismo fiscal, a ponto de surtir efeito daqui a 19 meses, um efeito político eleitoral, ou uma alternativa, até que ponto a política monetária do Banco Central
vai fazer com que contenha o efeito, a colheita eleitoral que o Banco Central pretendia fazer ali adiante. E a decisão, nesse dilema, vamos dizer assim, que não me parece um dilema, parece que já há uma decisão tomada, é apostar num receituário que já deu certo, politicamente falando, eleitoralmente falando. Então já tem uma decisão política de você promover um expansionismo fiscal, olhando o que o Banco Central está fazendo e apostar nessa linha, porque na cabeça deles, e os fatos corroboram, houve 5 vitórias eleitorais seguindo esse caminho. Bom, vamos então você fala de colheita do Banco Central em 26, mas a colheita que o governo está pensando, obviamente, como agente político, é a colheita em outubro de 26. Mas aí não importa a taxa de juros. É esse cálculo que intriga as pessoas, né? Qual é o cálculo que está na cabeça do presidente Lula que ele não considera que não é bom a inflação não baixar? Não é bom a inflação não baixar, né? Não, mas o cálculo eu imagino é o seguinte, entre ter meio ponto, 1 ponto menos de inflação, e está todo mundo reclamando da carestia, está todo mundo deixando de comprar carne, deixando de comprar ovo, deixando de comprar café. Mas entre baixar meio ponto, 1 ponto da inflação, e entre liberar 50 bilhões para consumo por causa da isenção do imposto de renda, entre passar 18 bilhões, a gente vai falar sobre isso certamente nos próximos dias, quando for votado o orçamento, transferir 18 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a habitação popular, o governo olha e fala assim, meio ponto, 1 ponto, é o drama que eu tenho que pagar. Então, prefiro pronto. todo o resto. Então, o Daniel está colocando aqui o ponto-chave da discussão sobre a credibilidade do Banco Central. Quando a gente estava dizendo aqui de qual conforto que Gabriel Galípolo vai ter, a equipe vai ter, para seguir na sua estratégia de política monetária. E esse conforto, William, passa por os agentes econômicos perceberem qual é a inflação que o Banco Central vai perseguir. É a meta, mas é a meta de 3%? Ou ele vai ter que acabar ficando confortável com uma inflação de 4,5%, acima de 4%? Essa é a preocupação. Eu li mais no sentido do Caio, que na visão do governo, o que é político se sobrepõe ao que a economia aparentemente traz para o eleitor. Vamos ver, precisa combinar com o eleitor. Sim, exatamente. Mas, de novo, né, eu sempre falo isso aqui, né, William? E nas nossas conversas fora daqui, tem um histórico. Né? Se os caras ganharam 2006, 2010, 2014, 2022, eu falei 5, foram 4. 22 era oposição. Mas com uma agenda, com um receituário, por que vão mudar agora? Né? A não ser que eles... Não estou justificando nem falando que está certo. A não ser que eles leiam aquilo que está escrito em qualquer papel de investimento. Resultados do passado não são garantias do futuro. E você, Thaís, aí a gente encerra, vamos lá. Não, rapidamente, assim, tem umas coisas que podem ajudar, né? Porque o câmbio está voltando, o Brasil tem uma atratividade para o hot money que está fazendo o fluxo estrangeiro voltar para cá, para a Bolsa, já são quase 15 bilhões de reais. Um juro desses? Então, um juro desse, mas ainda assim, William, isso faz uma descompreensão no preço dos ativos financeiros, isso tira uma pressão das condições financeiras e isso acaba batendo, de um jeito ou de outro, acaba batendo na inflação. Com um dólar mais barato, isso descomprime o processo inflacionário. Então, é a conjuntura ideal? É a mistura dos melhores fatores? Não é. Mas o resultado de curto prazo proporciona uma percepção de melhora.